A Bíblia. Um livro que moldou civilizações, inspirou milhões e guarda em suas páginas as histórias mais conhecidas da humanidade. Davi e Golias, Moisés e o Mar Vermelho, o nascimento e a ressurreição de Jesus. Essas narrativas ecoam através dos séculos. Mas, e se eu te dissesse que, escondidas nas entrelinhas, existem outras histórias? Relatos igualmente fascinantes, por vezes chocantes, repletos de coragem, tragédia e intervenções divinas inesperadas, que raramente são contados nos púlpitos ou nas escolas dominicais. Bem-vindo ao Arquivos Bíblicos Secretos, seu espaço para explorar as profundezas da palavra. Hoje, vamos desenterrar 3 dessas joias escondidas. 3 histórias pouco conhecidas da Bíblia que prometem não apenas informar, mas verdadeiramente surpreender você. Prepare-se para conhecer um assassino canhoto enviado por Deus, um herói improvável que usou uma ferramenta agrícola como arma letal, e uma jovem marcada por um voto trágico. Fique conosco até o final e descubra a riqueza inesperada que a Bíblia ainda reserva. Vamos começar essa jornada? Nossa primeira parada nos leva ao tempo turbulento dos juízes, um período em que Israel frequentemente se desviava de Deus e sofria as consequências. Em Juízes, capítulo 3, lemos que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Como resultado, Deus fortaleceu Eglon, rei de Moabe, que, aliado aos amonitas e amalequitas, derrotou Israel e tomou a cidade das palmeiras, Jericó. Por 18 longos anos, os filhos de Israel serviram a Eglon, um rei descrito como extremamente gordo. Clamando por libertação, os israelitas se voltaram para Deus. E o Senhor levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita. E aqui está o detalhe crucial e surpreendente: a Bíblia faz questão de mencionar que Eude era canhoto. Naquela cultura, ser canhoto era incomum e, por vezes, visto com desconfiança, mas Deus usou essa característica de forma estratégica. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de um côvado de comprimento, cerca de 45 centímetros, e o cingiu debaixo de suas vestes, sobre a coxa direita, o lado oposto ao usual, onde os guardas normalmente revistariam. Enviado para levar o tributo ao rei Eglon, Eude cumpriu sua missão inicial. Após despedir o povo que carregava o presente, ele retornou sozinho desde os ídolos de pedra perto de Gilgal e disse ao rei: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." Curioso, Eglon ordenou silêncio e mandou que todos os seus servos saíssem, ficando a sós com Eude em sua sala de verão, um local mais fresco e reservado. Eude se aproximou e disse: "Tenho uma palavra de Deus para ti." O rei, talvez esperando uma profecia, levantou-se do seu trono. Nesse momento, Eude estendeu a mão esquerda, puxou o punhal da coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. A Bíblia descreve graficamente que a gordura do rei se fechou sobre a lâmina, e Eude nem sequer retirou o punhal. O conteúdo do ventre do rei começou a vazar. Com uma frieza calculada, Eude saiu pela janela ou pórtico, trancou as portas da sala por fora e fugiu. Os servos de Eglon, ao retornarem, encontraram as portas trancadas e pensaram que o rei estivesse aliviando o ventre no banheiro privativo da sala. Esperaram por um longo tempo, até ficarem embaraçados. Finalmente, pegaram a chave, abriram as portas e encontraram seu senhor caído morto no chão. Enquanto eles hesitavam, Eude escapou, passou pelos ídolos de pedra e chegou a Seirá. Lá, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, reuniu os israelitas e liderou-os contra os moabitas, dizendo: "Sigam-me, pois o Senhor entregou os seus inimigos, os moabitas, em suas mãos." Eles tomaram os vales do Jordão que davam para Moabe e não deixaram ninguém passar. Naquele dia, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos homens robustos e valentes, nenhum escapou. Moabe foi subjugado, e a terra teve paz por 80 anos. O que torna essa história surpreendente? A forma como Deus usou uma característica física incomum, ser canhoto, como elemento-chave para a estratégia de libertação, permitindo que Eude escondesse a arma e pegasse o rei desprevenido. Uma história de astúcia, violência divina e libertação através de um herói improvável.
Logo após a impressionante história de Eude, a Bíblia nos apresenta outro libertador, mas de forma extremamente concisa, quase como uma nota de rodapé. E é justamente essa brevidade que esconde uma façanha extraordinária. Falamos de Sangar, filho de Anate. O versículo 31 do capítulo 3 de Juízes diz apenas isto: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel. É só isso. Um único versículo para descrever um ato heróico que salvou uma nação. Mas vamos analisar o que está implícito aqui. Os filisteus eram inimigos recorrentes e poderosos de Israel, conhecidos por sua força militar e tecnologia de ferro. Sangar, cujo nome e origem são pouco detalhados, provavelmente não era um soldado treinado ou um nobre. O instrumento que ele usou, uma guilhada de bois, reforça essa ideia. Era uma ferramenta agrícola, um longo bastão, geralmente com uma ponta metálica para guiar os bois e uma extremidade chata para limpar o arado. Definitivamente, não era uma espada ou lança. E com essa ferramenta simples, Sangar enfrentou e matou 600 guerreiros filisteus. 600! Tente imaginar a cena. Um homem, talvez um fazendeiro, usando sua ferramenta de trabalho para lutar contra um exército. Foi um ato de desespero? Uma emboscada? Uma batalha campal? A Bíblia não nos dá os detalhes, mas o resultado é espantoso. A desproporção é imensa. Isso sugere uma coragem sobre-humana e, claro, a intervenção divina. O que surpreende nesta micro-história? Primeiro, a escala da vitória, 600 inimigos derrotados por um só homem. Segundo, a arma utilizada, uma simples aguilhada de bois, mostrando que Deus pode usar o comum e o inesperado para realizar feitos extraordinários. Sangar nos lembra que a força e a libertação podem vir das fontes mais improváveis, e que mesmo as figuras que recebem pouco destaque nas Escrituras podem ter realizado atos de bravura incríveis. Uma história quase esquecida, mas de impacto gigantesco. Nossa terceira história nos leva a outro canto do livro de Juízes, capítulo 11, e é talvez a mais trágica e controversa das três. Conhecemos Jefté, o gileadita. Ele era um guerreiro valente, mas com uma origem complicada, era filho de uma prostituta. Seus meio-irmãos, filhos legítimos de seu pai, o expulsaram de casa para que ele não tivesse parte na herança. Jefté fugiu e se tornou líder de um bando de homens aventureiros e fora da lei na terra de Tobi. Contudo, quando os amonitas fizeram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade, os mesmos que talvez tivessem consentido com sua expulsão, foram buscar Jefté. Eles precisavam de sua habilidade militar e lhe ofereceram a liderança sobre todo o povo de Gileade se ele lutasse contra os amonitas. Jefté aceitou, mas antes de partir para a batalha, fez um voto precipitado e terrível ao Senhor. Ele disse: se de fato entregares os amonitas nas minhas mãos, aquilo que primeiro sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu voltar vitorioso, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Um voto terrível, prometendo um sacrifício humano, algo que era abominável à lei de Deus. O Senhor deu a vitória a Jefté. Ele derrotou os amonitas de forma decisiva, conquistando 20 cidades. Vitorioso, Jefté retornou para sua casa em Mispá. E aqui acontece a tragédia. Quem saiu primeiro ao seu encontro, celebrando sua volta com tamborins e danças? Sua filha única. Ele não tinha outros filhos ou filhas. Ao vê-la, Jefté rasgou suas vestes em desespero e clamou: ah, minha filha! Tu me abates profundamente. És a causa da minha desgraça. Pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A resposta da filha é de uma submissão e coragem dolorosas. Ela disse: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas, e pediu apenas uma coisa, que a deixasse por 2 meses para ir às montanhas e chorar sua virgindade com suas amigas, pois morreria sem nunca ter se casado ou tido filhos. Jefté concedeu o pedido. Após os 2 meses, ela retornou, e a Bíblia diz que ele cumpriu nela o voto que tinha feito. Ela nunca conheceu homem algum.
E se tornou um costume em Israel que as mulheres saíssem por 4 dias, todos os anos, para lamentar a filha de Jefté. Esta história é profundamente perturbadora e surpreendente. Levanta debates teológicos intensos. Jefté realmente a sacrificou? Ou a dedicou a um serviço perpétuo no tabernáculo, o que também significaria morte de sua linhagem e vida normal? A maioria dos estudiosos, baseada no termo holocausto, acredita no sacrifício literal, apesar de ser uma prática condenada por Deus. O que choca é a rigidez do voto, as consequências devastadoras de uma promessa feita no calor do momento e a fé trágica, quase incompreensível, da filha. Uma história sombria que nos força a refletir sobre a natureza dos votos, a obediência e as complexidades da fé em tempos difíceis. Eude, o assassino canhoto. Sangar, o herói da Guilhada. A filha anônima de Jefté. 3 histórias radicalmente diferentes, retiradas das páginas menos folheadas do livro de Juízes. Cada uma, à sua maneira, nos surpreende e nos desafia. O que essas narrativas nos ensinam juntas? Elas revelam a complexidade do mundo bíblico, um lugar onde Deus age de formas inesperadas, usando pessoas improváveis e ferramentas inusitadas. Mostram que a fé nem sempre é simples ou fácil, e que as consequências das ações humanas, mesmo aquelas feitas com boa intenção, podem ser profundas e dolorosas. Essas histórias nos convidam a ir além do óbvio, a mergulhar mais fundo na palavra, descobrindo que mesmo nos relatos mais obscuros ou difíceis, há lições valiosas e um Deus que continua agindo na história. A Bíblia é, de fato, uma fonte inesgotável de sabedoria e surpresas. Mas queremos saber a sua opinião. Qual dessas 3 histórias você achou mais surpreendente ou impactante? Você conhecia alguma delas? Ou talvez você conheça outra história bíblica pouco conhecida que gostaria de compartilhar? Deixe seu comentário abaixo. Vamos conversar sobre essas narrativas fascinantes. Se você gostou de desvendar essas histórias conosco e quer continuar explorando os cantos menos conhecidos da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. E, claro, inscreva-se no nosso canal Arquivos Bíblicos Secretos e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, repletos de descobertas bíblicas.